Uma noite especial, né? Uma noite de celebração e uma noite em que Deus está chamando, né? Um dos nossos homens, um dos nossos irmãos da igreja, o diácono Manuel, para uma responsabilidade ainda maior, né? A responsabilidade só vai aumentando. Quanto mais a gente recebe de Deus, maior é a nossa responsabilidade. Mas é com alegria, né, que nós celebramos esse culto, essa noite em que acontecerá a cerimônia de ordenação ao ministério pastoral do diácono Manuel. E eu sempre costumo dizer à igreja, né, que a gente, na verdade, não escolhe, né? É Deus que escolhe. A gente apenas reconhece essa escolha de Deus, né? Essa eleição de Deus, e nós temos o privilégio de reconhecer. Mas algo que sempre me deixa alegre, não é, quando eu anuncio, desde a ordenação de um diácono, e agora pela primeira vez na nossa igreja, né, a ordenação de um pastor, o que sempre me chama a atenção e que me deixa feliz é que quando há o anúncio, a aprovação da igreja, né, isso eu acho essencial. Quando o nome do diácono Manuel foi anunciado como uma futura ordenação, toda a igreja aplaudiu, toda a igreja reconheceu, e isso é muito bom, não é? Não é a ideia da minha cabeça, amém? É a ideia da cabeça de Deus, e isso foi reconhecido pela igreja, e eu creio que isso realmente é muito bom, porque a gente sente a direção de Deus para esse momento. E essa cerimônia de ordenação, né, será conduzida a partir de agora pelo bispo Miguel Inculto, presidente do Conselho das Igrejas de Nova Vida no Brasil. Quero chamar o bispo Miguel, está conosco aqui essa noite, não é, com muita alegria receber nosso irmão, que vai conduzir aí esta cerimônia, ministrar a palavra para nós. Amém. Amém, bispo. Deus abençoe. Amém. Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Deus seja com todos. Posso tirar essa prancheta aqui, pastor? Posso? Por favor. Obrigado. Amém. Quem é salvo tem certeza diz amém. Amém. Como diz a velha música, quem é salvo tem certeza, sua vida é uma beleza. Sua vida é uma beleza? Uma vida que é uma beleza não quer dizer que é uma vida sem problemas, sem dificuldades. Quer dizer que é uma vida de vitória, não é verdade? Amém. Eu louvo a Deus por estar aqui, essa oportunidade, esse privilégio de participar desse momento importante na vida da igreja. Eu estou desacompanhado da minha esposa. Eu sou casado há 32 anos com a mesma mulher. Se bem que ela já foi loura, já foi vermelha, já foi amarela. Mas ela me obriga a falar, a justificar a sua ausência. Como sou um marido bem obediente, então eu peço desculpas pela ausência dela. Aliás, ela nem foi à igreja esse domingo, que ela foi fazer um curso que ocupou o sábado e o domingo. Amém. Mas vamos meditar na palavra de Deus. A minha palavra não é uma palavra apenas para o irmão diácono Manuel, mas é uma palavra de Deus para todos nós, né? Que pode e deve e precisa ser aplicada à sua vida, à minha vida. Então você e eu, nós não viemos aqui apenas para olhar, assistir uma cerimônia. Nós viemos aqui porque nós precisamos de Deus, nós precisamos de conselho de Deus, nós precisamos de direção de Deus para as nossas vidas. Se você tem uma Bíblia, abra por favor em Gênesis capítulo 12. Eu vou ler do verso 1 ao verso 9. Estou usando a nova versão internacional. Se tiver qualquer diferença aí, a mesma Bíblia, é uma questão de versão diferente, ok? Gênesis 12, a partir do verso 1 até o verso 9. Esse texto que para mim é como se fosse um chamado, né? Nós vamos ordenar um homem que foi chamado ao ministério pastoral, mas esse texto tem a chamada desse pai da fé chamado Abrão.
Eu vou ler, diz assim: Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos comprados em Harã. Partiu da terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse: a sua descendência darei esta terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor, invocou o nome do Senhor. Depois, Abrão partiu e prosseguiu em direção ao Neguebe. Vamos orar. Pai, nós te pedimos, fala conosco através desta tua palavra. O Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe o que passa no meu coração, no coração do diácono Manuel, e no coração de cada pessoa que está aqui na tua casa nesta noite, te louvando, te adorando. Fala conosco, Senhor. O Senhor também conhece as circunstâncias, o Senhor conhece as necessidades, o Senhor conhece os desafios, as lutas. Pai, fala conosco, que a tua palavra venha nos abençoar, nos erguer, nos fortalecer, ser para nós uma direção, as decisões que nós precisamos tomar, aquilo que nós precisamos fazer neste caminho que o Senhor tem estabelecido para cada um de nós. E que pelos frutos, os resultados da tua palavra, teu nome que é santo receba toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus, e que todos digam amém. Amém. Irmãos queridos, eu creio que todos os que abraçam o Evangelho têm um sonho comum: viver uma vida abençoada por Deus. Amém, irmãos? Amém. E também ser um abençoador. Eu gostaria de dizer que este sonho, se você tem esse sonho, que este sonho é possível. O sonho de ser uma bênção e o sonho de ser um abençoador. Você pode viver uma vida ricamente abençoada, como também pode ser uma bênção para a sua família, diga amém, para a sua igreja, amém, para os seus irmãos. O nosso grande desafio, então, entendo, é como viabilizar, como transformar este sonho em realidade. É verdade que as bênçãos de Deus, elas não podem ser compradas ou adquiridas através de um esforço humano, mas algo precisa ser feito para que estas bênçãos, essa qualidade de vida, esse tipo de vida envolvam as nossas vidas, a minha vida e a sua vida. Eu não sei se você já pensou em como se tornar uma pessoa mais bonita. Já? Quantos aqui gostariam de ser mais bonitos do que são? Gostaria? Ou, não sei se você gostaria de ser uma pessoa mais gentil, de ser uma pessoa mais alegre. Aliás, deixa eu falar isso aqui para você. Eu creio,
assim, tenho percebido, tenho visto, que essa tem sido uma grande deficiência nossa. Parece que nós, o povo de Deus, temos confundido seriedade ou santidade com tristeza, com cara feia. Eu fui criado pela minha avó, e a minha avó martelou na minha cabeça aquele princípio que muito riso é sinal de pouco juízo. Muito riso é sinal de pouco siso. Mas eu fui um garoto que eu ria lendo gibi, eu ria de dar gargalhada assistindo televisão, né? Eu me converti. E aí passei a saber que a presença de Deus, que o Espírito Santo é um espírito de alegria, que a presença de Deus, né? Que nós somos, a alegria é um fruto da presença de Deus na nossa vida. Talvez você não se preocupe em ser mais bonito. Quando alguém fala certa coisa para mim, eu digo, olha, eu já casei, já estou salvo, né? Essa coisa de ser mais bonito, você há de convir que é até difícil melhorar essa beleza toda aqui que eu tenho. Por isso que eu trago a minha mulher, que numa hora dessa ela fala, aleluia, amém. Ela confirma, né? Como ser, enfim, talvez você tenha esse projeto, como se transformar numa pessoa melhor do que você é. Ou ainda, como fazer para não envelhecer. Eu guardei uma ilustração que o bispo Tito contou, não sei se no conselho, não sei se lá na igreja de Caxias, contou uma história de um senhor de 99 anos que estava sendo entrevistado num programa de televisão. E a pessoa que o entrevistava perguntou-lhe, escuta, qual é o segredo que o senhor pode dizer para nós para se viver tantos anos? E ele simplesmente disse para aquela repórter, num tom solene, ele disse, olha, o grande segredo para você viver 99 anos é simples. Quantos querem saber? Quer saber? E o velhinho disse, basta você não morrer. A verdade, dito isso, a verdade é que certas mudanças não dependem diretamente da nossa vontade. Querer é poder, mas há certas mudanças que mesmo a gente querendo muito, como viver 99 anos, por exemplo, que elas não dependem única e exclusivamente ou diretamente do nosso querer. Mas há mudanças que nós podemos, eu digo assim, operar, que podemos fazer que aquela mudança, ter iniciativa para que ela aconteça na nossa vida. Sim, eu não posso operar todas as mudanças, há mudanças que independem da minha vontade, mas há mudanças que dependem da minha vontade. Dependem de uma decisão, de uma posição, de uma postura, de uma iniciativa. Então, se não podemos nos tornar mais bonitos, se não podemos nos tornar mais jovens, se não podemos nos tornar mais ricos, nós podemos fazer com que a nossa vida se transforme numa fonte de bênção para outras pessoas. Isso nós podemos fazer. Isso nós podemos decidir. Isso nós podemos escolher. Então, observe o que aconteceu com o Abrão. Nós sabemos muito pouco sobre o início da vida de Abrão. Quem era Abrão? Sabemos que ele vivia num lugar pequeno. Sabemos que os seus pais não eram tementes a Deus. Ele apareceu no cenário bíblico depois da frustrada tentativa da Torre de Babel. Surge numa genealogia após a dispersão do povo na Torre de Babel. Casa-se com Sarai e vai viver em Harã, deixando a sua terra natal, a terra de Ur dos caldeus. E o texto nos diz que a família viveu em Harã até a morte de Terá.
que era o pai de Abrão. Então, de repente, sem nenhum adendo, sem nenhuma informação, o Senhor aparece falando com Abrão. E falando algo difícil de aceitar e mais difícil ainda de praticar. A ordem era para que ele saísse de onde ele estava e partisse para um determinado lugar. Sim, Senhor, me diz aí onde é que é esse lugar para eu pôr aqui no meu Waze. Não, ele partiu para um lugar sem nome, sem referência, sem localização. Sai da tua terra e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E ainda por cima, Deus dá-lhe uma ordem também difícil de ser praticada. Gênesis 12, 2, na outra tradução, sê tu uma bênção. Querido, receber uma bênção é uma bênção. Concorda comigo? Você gosta de receber uma bênção? A gente recebe uma bênção, né? A gente não se controla, né? Ninguém recebe uma bênção e fica calado. Mas, pai, recebi uma bênção. Receber uma bênção é uma bênção. Quem não gosta de receber uma graça, uma dádiva, vinda de Deus, um milagre? Todos nós gostamos. Todos nós precisamos. Todos nós nos achegamos a Deus para pedir que Ele nos dê, que Ele nos abençoe. Mas receber uma ordem de se transformar em uma fonte de bênção é outra coisa, é outra história. E esta ordem, ela não veio acompanhada com itens, com passos que Abraão deveria dar para se transformar numa fonte de bênção. Olha, você vai fazer isso, eu quero que você seja uma bênção, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo, e que você vai ser uma bênção. Não. Simplesmente, Deus disse para ele, sê tu uma bênção. Olha aí. Você já pensou na possibilidade de Deus dar uma ordem desta natureza para o seu marido? Irmã? Já pensou Deus aparecer para o seu marido e dizer para ele assim, meu filho, sê tu uma bênção? Ou ele dá esta ordem para sua esposa, para ela ser um manancial de graça, para ela ser um manancial de compreensão, para ela ser um manancial de bondade, para ela ser um manancial de silêncio. Uma vez eu estava em casa assistindo televisão, qualquer coisa lá, jornal, e a Kátia, minha mulher, veio para fazer isso, fazer aquilo, e eu não olhava para ela, olhava para a televisão, sim, lá pelas tantas eu peguei o controle remoto e fui para ela assim, olhei para o controle remoto, não consigo te desligar com ele. Tem coisas que a gente só faz com a nossa esposa, não é verdade, irmão? Já pensou na possibilidade de Deus falar para sua mulher, Deus aparecer para sua mulher e falar para ela, sê tu uma bênção? Ou ainda seus filhos sendo transformados num poço de obediência, num poço de dedicação aos estudos, de amor pela obra de Deus, amor pela igreja. É bom demais para ser verdade, não é, irmão? É um sonho. Mas é exatamente isso que Deus espera de todos nós. Mas é exatamente isso que Deus espera de você, marido, irmão. É exatamente isso que Deus espera de você, irmã, esposa. É exatamente isso que Deus quer para mim, para você. É isso que Deus espera de todos nós. Ele nos chamou para sermos bênçãos e não problema. Amém, irmão? Deus te salvou, Deus te chamou para você ser uma bênção, não para você ser um problema, não para você ser um embaraço, não para você ser uma dificuldade. Fomos chamados para sermos ajudadores e não complicadores. O que fez então o Abrão para ser o que Deus
pedia dele. Vamos olhar aqui, eu espero que rapidamente, alguns dos momentos vividos por esse herói da fé, e vamos procurar seguir seus passos rumo a esta conquista, a conquista de ser uma bênção. É importante lembrar que ser uma bênção não é algo automático. Ah, fulano nasceu para ser uma bênção. É dele. Não, não é assim, não. Fulano nasceu para ser uma praga. Não, não é assim, não. Não, essas coisas não são automáticas. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus, ouvir a Deus. Nós precisamos saber deste plano de Deus, ser informados dessa vontade de Deus, desse plano e propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida. Então, porque essa bênção não acontece pelo simples fato, por exemplo, de você ser crente, de você ser alguém espiritual. Eu não vou me alongar nesses pontos aqui negativos, mas quantos de nós já falamos, ou já ouvimos, ou já vimos, ou já conhecemos alguém que você diz assim, rapaz, aquele irmão é uma praga. Não é por fato de ser crente, que automaticamente também alguém vira uma bênção. Alguém se reveste desse sentimento, dessa visão, desse desejo de ser uma pessoa abençoadora. Outra coisa, eu penso que os olhos de Deus estavam sobre Abrão há muito tempo. Quando ele estava lá, os olhos de Deus estavam sobre ele. Por isso, assim que o seu pai morreu, Deus entrou em ação. E eu creio também que Deus tem olhado para nós com este mesmo propósito. Desde o dia que você entregou a sua vida a Jesus, antes de você se converter, antes de você conhecer o Evangelho, antes de você passar pelas águas, antes de você entregar a sua vida a Jesus, o Senhor já olhava para você e pensava assim, eu vou fazer dessa pessoa uma fonte de bênção. Eu vou fazer desta pessoa um abençoador. Eu creio desta forma. Ele nos chamou, Ele nos escolheu para sermos uma bênção, tanto para a nossa família, como para a nossa igreja. Lá na carta de Paulo aos Efésios está escrito, no primeiro capítulo, no versículo 4, porque Deus nos escolheu nele, em Jesus, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então, dito isso, o que a gente precisa fazer, ou o que nós devemos fazer, para que nós possamos também atender esta ordem de Jesus de ser tu uma bênção? Em primeiro lugar, quero que você observe que Abrão deixou tudo por Deus. Quando ele ouve a voz de Deus, versículos aí 4 e 5, diz, partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos, quando saiu de Harã, levou sua mulher, Sarai, seu sobrinho, todos os bens que haviam acumulados, e os seus servos comprados em Harã, partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Abraão saiu de onde ele estava, do lugar que ele estava vivendo com a sua família. Ele arrancou as suas raízes e ele partiu. Ele colocou os pés no caminho sem uma só pergunta. Ele obedeceu sem nenhum questionamento. Sem perguntar como é que vai ser, quanto tempo, é muito longe, vai demorar muito. Hoje, nós vamos ordenar um homem ao ministério pastoral. Talvez, eu creio que ele não sabe especificamente para onde ele vai. Não, mas a irmã que fez o louvor disse que a nossa igreja está ganhando mais um pastor. Isso mesmo. Aconteceu assim comigo também, quando eu fui ordenado pastor, eu sabia para onde eu ia, e eu sabia o que eu ia fazer. Assim como o irmão Manuel sabe para onde que ele vai, foi falado para ele, o que se espera dele, onde é que ele vai servir, onde é que ele vai trabalhar.
É no Piauí? Quando é que ele vai mesmo? Não sei, depois... Se eu estou dando um furo aqui, você desculpe qualquer coisa. Mas o que eu quero dizer é que, por exemplo, eu sou pastor da Igreja de Nova Vida de Caxias. Esse ano eu completei 19 anos. Eu acho que estou com alguma coisa errada. Eu acho que aquele povo lá tem que ter uma medalha. Eu acho que já estou na hora de rodar, estou na hora de sair. 19 anos. Eu nunca pensei, no dia que eu fui ordenado, jamais passou perto da minha cabeça que eu seria pastor em Duque de Caxias. Jamais orei, jamais pedi, jamais desejei isso. Eu jamais pensei que um dia eu iria para Minas Gerais, para Juiz de Fora, começar uma igreja Nova Vida. Isso nunca passou pela minha cabeça. A gente acha que sabe, mas na verdade a gente não sabe. Tem uma semelhança com a história de Abraão. Sai para uma terra. Eu, pelo menos naquele primeiro momento, eu fui trabalhar na sede da igreja, naquele momento, a igreja de Botafogo, fui lá trabalhar numa área, mas, na verdade, a gente não sabe aonde que isso para, a gente não sabe para onde até isso vai. Não, eu estou aqui, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Não, essas coisas não são assim. Como a própria palavra nos diz, o vento sopra para onde quer, como quer, assim também é aquele que é guiado pelo Espírito de Deus. Então, mesmo assim, nós sabemos como é difícil partir para um lugar novo, uma responsabilidade nova. Difícil. Na verdade, até mesmo você servindo aqui na igreja de São Cristóvão, você não sabe tudo, você tem uma vaga noção, talvez, não é? Agora, você imagina agora Abraão, que não tinha referência nenhuma. Você vai ficar aqui na igreja de São Cristóvão, você vai cuidar dessa parte, você vai fazer assim, vai fazer assim. Abraão não sabia de nada. Você quer ser uma fonte de bênçãos? Então, você precisa aprender a colocar em primeiro lugar o que deve ser em primeiro lugar. Então, você precisa agir desta forma. Abraão deixou tudo por Deus. Olha, vai e sai. Abraão pegou as coisas dele. A gente lê a Bíblia, é tão simples, é tão fácil. Parece que é tão prático. Mas, na prática, para aquele povo, deixar sua terra, deixar sua família, uma ligação tão forte, que até existe hoje na vida de muitas pessoas, né? Nem todo mundo fala assim, eu vou sair do Rio de Janeiro, eu vou para São Paulo, eu vou para outro país, eu quero ganhar minha vida. Nem todo mundo tem assim, não. Nós somos muito presos aos laços, à família, longe da família, longe dos parentes, né? Porque nós somos, mesmo com a nossa família sendo tudo igual, tem todos os problemas de família, mas a família é família. Não é verdade? Então, Abraão deixou tudo por Deus. Não partiu porque o negócio era bom. Ele nem sabia. Não saiu de onde estava porque a promessa de ganhar mais era tentadora. Ele não sabia. Partiu por Deus e não pelo que estava à sua frente. Ser uma bênção implica em deixar tudo por Deus. Deixar tudo não significa abandonar, não significa perder. Abraão levou o que ele possuía, animais, servos, escravos, que acumulara durante sua estada em Harã, mas partiu na certeza de que estava deixando para trás uma história por uma razão muito maior, por um chamado muito maior, por um plano, uma proposta de Deus com certeza muito maior. Eu me lembrei, quando eu abracei o ministério, eu deixei de lado alguns sonhos. Eu tinha 27 anos de idade, eu era bancário, eu tinha uma carreira de 14 anos, comecei a trabalhar com 14 anos, então 13 anos mais ou menos que eu era bancário. Eu tinha uma carreira bem sucedida, eu me casei com 24 anos,
E quando eu me casei, com 24 anos, a Cátia tinha 20, eu fui promovido a subgerente de banco. Com 24 anos, um garoto, meio metidinho, mas era um rapazola. E comprei o meu primeiro carro, Fusca, obviamente, com 19 anos. Comprei um apartamento na Ilha do Governador com 20 anos de idade, financiado pelo banco, lá, papapá. Então, eu era o protótipo, eu era o modelo, eu tinha 12 anos de empresa, eu tinha 12 promoções em 12 anos, e eu tinha tudo para ser um diretor do banco. Eu tinha o perfil do profissional que só tinha trabalhado no banco, que o banco buscava para frente. E eu deixei tudo. Eu me lembro que, quando eu fui ordenado pastor, eu tinha trocado de empresa e eu era gerente de um outro banco. E eu tinha alguns amigos. Eu me lembro que, quando a notícia deu, eu tive que falar para todo mundo: olha, estou encerrando a minha carreira bancária, eu vou ser um pastor. Eu tinha um amigo, ele tinha uma empresa, muito meu amigo, ele vamos almoçar. Ele me levou para almoçar e eu estava me lembrando dessas coisas hoje. Sentamos na mesa, ele me olhou e falou assim: Miguel, conta aí, como é que é esse negócio de pastor, cara? Quanto é que é lá a grana que rola? Porque você deixar ser gerente de banco, você deixar com a sua idade, você vai explicar isso para vocês. A minha explicação sempre foi essa: olha, eu estava no banco ganhando a minha vida. Agora, quando eu aceitei o chamado de Deus na minha vida, eu aceitei para dar a minha vida, para gastar a minha vida. O foco, quando a gente abraça um ministério, não é o quanto que a gente vai ganhar. Eu estive, algumas semanas atrás, na ordenação de um pastor lá em São Gonçalo, o irmão André, lá na igreja de Colubandê, e na hora da oração eu me lembrei desse conselho que o bispo Roberto sempre deu para os pastores: não olhe, não cuide do que a igreja pode te dar, cuide sempre de tudo que você pode dar para a igreja. E eu dei essa palavra lá para esse irmão: olha, não fica olhando para o benefício, o favor que a igreja pode te dar, mas se ocupe apenas de tudo aquilo que você pode dar para a obra de Deus. Abrir mão de tudo em favor de Deus. E eu digo que isso não é apenas o ministério que exige esta entrega. Mas graças a Deus quem vai ser pastor é o diácono Manuel, não sou eu. Não, eu não preciso abrir mão de tudo por Deus, para fazer a vontade de Deus, para obedecer a Deus, para seguir na direção de Deus, para seguir no caminho de Deus. Não é apenas o ministério que exige esta entrega. Se você caminha com Deus, se você serve a Deus, você precisa deixar que Ele governe, dirija as suas ações, os seus passos e os seus projetos. Porque é assim que você vai desfrutar da vida abundante que Ele prometeu para você. Em segundo lugar, Abraão deixou tudo com Deus. É interessante esse detalhe, porque nós, os crentes, nós, os cristãos, é de se entender que nós temos essa prática. Nós entregamos a nossa vida para Deus. Eu já entreguei tudo para Deus. Mas pense comigo um instante. Será que, de verdade, nós temos deixado tudo, todas as questões da nossa vida com Deus? O capítulo seguinte, nós lemos alguns versículos do 12. No capítulo 13 aí de Gênesis, versículo 8 e 9, eu leio: então Abrão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal, somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você, vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Versículo 14. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste.
toda a terra que você está vendo eu darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra, se for possível contar o pó da terra. Também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. Observe que Abrão, mesmo tendo o direito de escolha, não escolheu. Não exigiu que o seu sobrinho lhe obedecesse. Ah, está uma confusão, então vou resolver. Deixa eu ver aqui qual é o melhor lugar. Então você vai para lá porque eu sou mais velho, eu sou tio. E tio, como hoje muitos tios têm autoridade. Não, ele não fez, ele não usou o seu direito. Ele estava pronto a perder. Ele estava pronto a ficar com aquilo que aparentemente era desfavorável, porque o sujeito escolheu a campina, a relva, não ia ter problema para alimentar os seus rebanhos. Para o lado que Abrão foi, podia perder animais, podia faltar pasto, mas ele deixou tudo com Deus, deixou o seu problema nas mãos de Deus, nas mãos de quem sabe como resolver problemas. Você acredita que Deus sabe resolver problemas melhor do que você? Você crê mesmo nisso? Quantas vezes nós não temos paciência de esperar, não é verdade? Esperar no Senhor, como que é difícil. Deixa comigo. Tem situações que fala assim, Espírito Santo está muito devagar. Deus está muito lento. Deus está demorando muito. Não foi isso que o próprio Abrão fez lá na frente? Quantas vezes a gente tem essa atitude, né? Espírito Santo, pode deixar, fica aí quietinho, deixa que eu vou lá resolver sozinho. E o resultado é decepção, é fracasso, é derrota. Ficamos nos perguntando por que as coisas deram errado. Né? Ele deixou tudo com Deus. Você quer ser uma fonte de bênção mesmo? Você quer ser uma fonte de bênção na sua casa? Você quer ser uma fonte de bênção no seu trabalho? Você quer ser uma fonte de bênção com os seus amigos? Você quer ser uma fonte de bênção com a sua igreja? Aprenda a abrir mão nos momentos de crise, de discussão, de desencontro, de confronto. Aprenda a deixar tudo nas mãos de Deus. Muitos dos problemas que enfrentamos na família acontecem por causa desse espírito de possessão. Não queremos abrir mão dos nossos conceitos, da nossa vontade, da nossa razão, e no final, quantos estão acabando com as suas mãos vazias? Deixe a sua vida com quem sabe cuidar dela. Confie nesse Deus. Confie nesse Deus. Eu tenho aprendido esta lição no meio das minhas lutas, no meio das minhas tempestades. Eu não sei se sou uma bênção, mas sei que eu tenho aprendido a depender de Deus em tudo aquilo que eu faço. Tudo aquilo que eu faço. Quantas vezes na nossa força, na nossa juventude, a gente é precipitado, deixa que eu resolvo, deixa que eu vou lá, deixa que eu vou botar o pingo no i, deixa que eu vou usar autoridade. Então, a gente tem aprendido isso. Deixar com Deus. Eu tenho aprendido a deixar, a depender de Deus em tudo aquilo que eu faço. E, em terceiro lugar, Abrão rendeu tudo a Deus. Você conhece esse texto que eu vou usar, Gênesis 22:15. Pela segunda vez, diz, o anjo do céu chamou o Senhor. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu a Abrão e disse, juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhes forem inimigos,
e, por meio dela, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Abrão abriu mão do que lhe era mais precioso. Da mesma forma, não discutiu com Deus, não argumentou com Deus. Você já se colocou no lugar de Abrão nesse momento que Deus pede o seu filho? Eu já me coloquei, e eu, com certeza, talvez não teria atitude de Abrão. Não, que é isso? Como é que isso não é Deus? Tem crente hoje que se Deus pedisse uma coisa assim, ele ia dizer assim, está amarrado, Satanás, tu não vai me enganar. Mas já imagina. Você imagina essa cena, né? Deus fazendo uma coisa, Deus pedindo, mas se você não conhecer Deus, você vai dizer assim, não, que Deus vai pedir? Deus não é assassino, Deus é Deus de amor. Mas Abrão é fantástico, né? Era Deus, e ele não argumenta, ele não justifica, ele não protela, ele não adia. Deus falou com ele falou com o menino, acorda cedo que nós vamos subir um monte, nós vamos fazer um sacrifício. Ele não tentou resguardar, reter o seu tesouro precioso, o seu filho. Simplesmente ele obedeceu e por isso foi transformado numa fonte de bênçãos. Não há nada melhor na vida do que ser obediente a Deus. Viu, Manuel? Não tem nada melhor. O Abrão não entra nessas conjecturas, eu não concordo. Eu sou bispo há 16 anos. Então, é tanta coisa que a gente vive, que a gente passa. Né? Tem pastor traumatizado em ordenar diácono. Tem uma brincadeira infame que é feita no meio das igrejas, resistir ao diácono, ele fugirá de vós. Mas é porque o sujeito é uma bênção. E quando a gente, às vezes, ordena alguém errado, aquilo logo fica manifesto. Porque tem sujeito que depois de uma ordenação, de vez de melhorar, ele piora. É uma bênção, uma bênção. Pronto. Aqui, ô irmão, vai ali, sim, senhor. Ô irmão, por favor, ajuda não sei o que lá. Ô irmão, sim, senhor, pastor. E o cara virou diácono, pronto, mudou. Já mudou. Ô irmão, poxa, um cachorro ali na porta da igreja sujou. Dá para o irmão catar ali os restos vegetais dele. Que é isso, o meu terno agora que eu não posso. Não, chama o irmãozinho. Não, isso não é trabalho para o diácono. Não sei o que lá, não sei o que lá. Quanto sujeito bom, quanto diácono bom, ordena pastor, aí começa a contestar, começa com um monte de teretetê, começa com um monte de complicação. Não, mas eu não concordo, eu acho que isso não é de Deus, não sei o que lá. Quantas coisas eu tenho visto, né, com essa minha juventude toda que eu tenho hoje, mas eu, como comecei muito cedo nesse serviço na casa, quanta coisa que eu vi, quanta situação que eu vi, gente boa. Aí o tempo passou e o tempo sempre passa, viu, pastor? Sempre passa. O tempo passa. Cadê? Procura. O fulano, procura. Todo mundo arrebentado. Todo mundo arrebentado. Que bênção poderia ter sido, que bênção seria hoje, se simplesmente tivesse obedecido a Deus, tivesse rendido aquilo que Deus pede, porque se você conhece a Deus, Deus é um Deus bom. Nós sabemos a história de Abrão. Deus poupou, Deus estava provando ele, Deus poupou, ele não perdeu seu filho, a promessa de Deus se cumpriu. Abrão não caiu naquela tentação, mas poxa, se Deus vai fazer de mim a grande nação, como é que eu vou dar o filho? Mas aquele que prometeu é poderoso para fazer. É como o pastor que no seu culto, no culto de ordenação, recebe uma profecia, tu vai ser o pastor de uma grande obra. E o que está na sua cabeça, o que é ser pastor de uma grande obra? Pastorear uma igreja com 10 pessoas é um ministério, é uma grande obra.
porque uma alma vale mais do que o mundo todo. Mas nós temos certos complexos. Não, aí você pega o sujeito e manda ele para o Piauí. O Piauí, não sei porque está vindo o Piauí na minha cabeça toda hora aqui, Manuel. Aí você manda o sujeito para o Piauí. Ah, não, mas o meu ministério aqui nessa terra de nada. Pois é. A nossa noção. Então, como que é importante? Não, eu não posso, não, porque Deus já me abençoou. Pois é, não, Deus me deu. Deus jamais... Abraão, me dá o seu filho. Me dá o seu único filho. Abraão rendeu-se. Obedeceu. Então, é tão importante isso aqui. Por isso, ele foi transformado numa fonte de bênçãos. Não há nada melhor do que obedecer. Há coisas que nós amamos, que nos dedicamos a ela mais do que a Deus. Hoje, queridos, os nossos Isaques, cadê a hora? Os nossos Isaques têm nomes diferentes. E nós nos agarramos a eles, deixando de lado os compromissos que temos com o nosso Deus. Eu tenho visto isso. Às vezes Deus abençoa e acaba que o sujeito fica agarrado às bênçãos de Deus. Eu sempre procurei ter muito cuidado com essas coisas, viu, Manuel? A minha igreja, o meu ministério, as minhas ovelhas. Né? Olha, não, Deus nunca vai querer me tirar daqui. Olha que beleza. A minha, não, eu trabalhei. É mesmo? É. Quem é que eu consegui salvar até o dia de hoje? Ninguém. Jesus é que é o Salvador. Ele é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que faz todas as coisas. A igreja, quando ela é uma bênção, ela é apesar de nós, apesar dos homens, apesar dos pastores, apesar das nossas falhas e limitações. Eu até hoje subo no púlpito da igreja que eu sou pastor e vejo uma multidão de pessoas. Eu falo assim, meu Deus, por que esse povo vem aqui? Para que esse povo vem aqui? Por que não vão para outro lugar? Ah, é porque eu sou maravilhoso. Não sou. É porque eu sou o pastor mais ungido da Baixada. Não sou. Então, com certeza, eles não vão lá por minha causa. Eles vão lá por causa do Senhor, Deus Todo-Poderoso, que os leva lá, que os abençoa. Então, como é que eu posso me apossar dessas coisas? Um dos compromissos que você vai assumir antes de ser ordenado é esse, de não tocar na glória de Deus. Não se apossar dessas coisas. Então, amados irmãos, eu vou terminar. Se desejamos ter uma família abençoada, se queremos ter uma igreja abençoada, se sonhamos em ter pessoas sempre ao nosso redor, se almejamos um ministério que seja bênção, então nós precisamos, em primeiro lugar, deixar tudo por Deus. Em segundo lugar, deixar tudo com Deus. As nossas necessidades, as nossas pendências, os nossos deixar com Deus. E em terceiro lugar, render tudo a Deus. Abraão não se tornou um herói da fé por acaso. Não se transformou numa fonte de bênçãos por sorte. Ele se deixou dominar pela vontade de Deus. Seja você também uma bênção. Se você também, meu irmão, independente da sua função, se você é um membro, seja uma bênção. Se você é um músico, seja uma bênção. Se você é um diácono, seja uma bênção. Se você é um bispo, seja uma bênção. Não é o título, não é o cargo, não é nem o tempo de carreira que nos torna uma bênção, mas sim nós observamos esses princípios. Antes de proceder à ordenação, eu queria que você curvasse a cabeça, você gastasse alguns minutos meditando nessa palavra, alguns minutos. Invista nisso, pense na sua vida. Quanto tempo você é cristão?
Se todo esse tempo que você tem, a única coisa que você tem buscado e desejado são as bênçãos. Se você já parou para pensar que Deus quer muito mais do que continuar te dando bênçãos. Deus quer que você seja uma fonte de bênçãos. Deus quer que você seja uma bênção. Deus quer que você seja um abençoador. Deus quer que você seja alguém totalmente entregue, dependente, rendido nas mãos de Deus. Que você ofereça a sua vida. Senhor, usa a minha vida, faz da minha vida aquilo que o Senhor quiser fazer. É uma escolha que você tem que fazer. A palavra de Deus, ela foi pregada para que o Espírito Santo dê a você esse empurrão, essa motivação, que o Espírito Santo faça nascer no seu coração o desejo de você ser uma bênção, uma bênção, uma bênção. Ninguém dá o que não tem. Ninguém vai ser um abençoador se por Deus nós não somos abençoados. Quando eu digo abençoados por Deus, não estou falando de coisas, não estou falando de prosperidade material, estou falando de prosperidade de alma. Ninguém quer estar perto de uma pessoa carrancuda, ninguém quer estar perto. Essas coisas não atraem. O que atrai é a luz, o que atrai é a alegria, o que atrai é a presença de Deus. Então, renda-se a Deus. Quem sabe você pode, quem sabe você nunca fez esta oração, quem sabe você pode fazer essa oração agora, dizendo: Senhor, eu quero ser uma bênção. Eu quero ser uma bênção. Eu não quero carregar o ditado popular que diz que santo de casa não faz milagre. Como se você não pudesse ser uma bênção na sua casa. Como se você não pudesse ser uma influência de Deus na sua casa. Como se você não pudesse ser uma bênção para a sua esposa. Sim. Se eu que sou o esposo dela não for uma bênção para ela, quem vai ser? Então, que você abrace essa vontade de Deus para a sua vida. Que nessa noite você receba para a sua vida, não apenas diácono Manuel, mas que você receba esta palavra do Senhor para você. Sê tu uma bênção. Você já vai vencer qualquer crise e dizer assim: eu não sei o que eu vou fazer. Eu estou com um problema na minha casa, eu não sei o que eu vou fazer. Não, eu já sei. Eu vou ser uma bênção nessa situação. Eu vou ser um agente para abençoar. Eu vou deixar tudo por Deus, eu vou deixar tudo com Deus, eu vou render, obedecer, atender tudo aquilo que Deus pedir de mim. Amém? Se você toma essa decisão, se você ora dizendo: eu quero ser uma bênção, aonde eu estiver, aonde você está, fique de pé, eu vou fazer uma oração por você. Amém. Vou orar, vamos orar. Fique de pé, coloque a sua mão sobre o seu próprio corpo e diga: Senhor, eu quero ser uma bênção. Eu quero ser uma bênção. Eu quero ser uma bênção. Eu quero ser uma fonte de bênção. Eu não quero ser alguém que complica. Eu não quero ser alguém que dificulta. Eu não quero ser alguém que embaraça. Eu quero ser uma bênção. Na minha casa, na minha família, na minha igreja. Aonde eu estiver, dá-me esta bênção. A bênção de ser uma bênção. Pai, eu oro por cada um desses meus irmãos. E é exatamente esta tua vontade. Muitos, quase todos nós, quem sabe, trouxemos um problema aqui para a tua casa hoje. Colocamos diante de ti dizendo: Senhor, me ajuda. Me ajuda, Pai, nessa dificuldade na minha família. Ajuda nesse problema no meu trabalho. Ajuda-me, Pai. Meu Deus, que o meu irmão esteja ouvindo a tua voz. Que o meu irmão siga na direção que a tua palavra nos aponta nesta noite.
Faz aquilo que só o Senhor pode fazer. A tua palavra nos revela que do Senhor vem o querer e o realizar. Então que todos nós saiamos daqui com esta vontade sincera e verdadeira, com uma decisão tomada dizendo: eu vou ser uma bênção. É claro que ao dizer isso, eu estou dizendo que eu vou ser uma bênção aonde eu não tenho conseguido ser uma bênção. Pai, que a tua vontade seja feita na minha vida e na vida desses irmãos, e que o Senhor receba honra, glória, louvor, adoração, em nome de Jesus. E que todos digam amém. Todos digam graças a Deus. Você pode ocupar o seu lugar. Nós vamos proceder à ordenação do irmão Manuel. A Nova Vida é uma igreja simples nos seus ritos, nos seus procedimentos. A cerimônia de uma ordenação, como bem já colocou o pastor Maurício, nós não escolhemos o irmão Manuel. A nossa tarefa na igreja não é de dizer assim: ó, eu já ouvi essa loucura. Ô fulano, vem para cá que eu vou te fazer pastor. Deus me livre. Deus que me livre de ser feito pastor por outro sujeito. Pastor é um dom que Deus dá. Então o que nós fazemos é reconhecer esse dom. É reconhecer aquilo que Deus faz, e como bem disse também o pastor Maurício, a igreja, quando houve essa confirmação através do amém, do sentimento da igreja. Então eu vou convidar os pastores da Nova Vida que aqui estão, para que subam comigo aqui, pastor Paulo, pastor Ivani, pastor Maurício. Amém. Vou pedir que fiquem aqui, por favor. Isso. E vou convidar o diácono Manuel que suba. Vou pedir que você fique aqui. Isso. Amém. Eu vou pedir que a igreja esteja assim num espírito de oração, de intercessão. Amém. Irmão Manuel, o ministério pastoral é uma entrega sem reservas da vida a Deus, visando a edificação e o crescimento do reino. Implica num compromisso de trabalho que envolve tudo o que somos e tudo o que temos, além de exigir um despojamento. O ministério exige também que você conserve algumas das virtudes cardeais, como a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão e muitas outras. Eu pergunto para você: você está disposto a cumprir com fidelidade e a abnegação e inteireza de coração este ministério? Sim. Ministério pastoral, irmão Manuel, é, acima de tudo, uma função de serviço. O Senhor ordenou os pastores que se apacentavam a si mesmos. O Senhor condenou os pastores que se apacentavam a si mesmos, dizendo: a fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas
com rigor e dureza. Manuel, você está pronto a abraçar este ministério de negação, de entrega e de submissão ao serviço de Deus? Sim. Ministério pastoral exige uma integridade de vida fora e dentro da igreja. O pastor é a luz de Deus para o mundo e não só para a igreja. Sua vida precisa ser transparente, autêntica, sem nenhuma maquiagem. Manuel, você se compromete a viver de acordo com os preceitos bíblicos e tudo fazer para não comprometer o Evangelho e a Igreja do Senhor Jesus Cristo? Sim. Todo pastor, Manuel, precisa de um pastor. O ministério pastoral não funciona independentemente do corpo. Esta dependência exige, em primeiro lugar, uma obediência, uma lealdade, uma submissão às normas, às doutrinas, à teologia praticada pela igreja que recebe o novo pastor, o novo ministro. Manuel, você está pronto a oferecer sua lealdade à igreja e aos seus líderes, aceitando de boa vontade a orientação e as determinações por eles estabelecidas? Sim. Eu vou pedir que você dobre os seus joelhos aqui. Isso. Me ajude, por favor. Amém. Segura para mim aqui. Irmão Manuel, eu unjo você nesta hora. Eu imponho as minhas mãos em nome do Senhor Jesus Cristo, Criador da igreja, e em nome do Conselho de Ministros das Igrejas de Nova Vida do Brasil. Eu, Miguel Incuto, bispo do Conselho, imponho as minhas mãos sobre a sua cabeça, como ensina a palavra de Deus, e o ordeno ao ministério pastoral da Igreja de Nova Vida. A partir deste momento, o irmão recebe o título de pastor e a autoridade para exercer o seu trabalho ministerial na Igreja de Cristo. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. E que toda a igreja diga amém. 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 Vou pedir, vamos orar pelo Manuel. Vou pedir que os pastores, vamos impor as mãos. Chega um pouquinho para cá, Manuel. Agora você tem que ficar mais pertinho de mim. Pode ficar para longe, não. Vamos impor as mãos sobre ele. Eu vou pedir que o pastor Maurício, pastor da igreja, faça uma oração, pedindo que Deus abençoe o ministério, a vida. Senhor, aqui está o teu servo, que foi chamado, levantado pelo Senhor, e que agora, Pai, precisa continuamente da tua unção, do teu óleo sobre a vida dele. Que não falte esta unção, Deus, todos os dias do seu ministério. Que ele receba do Senhor a unção, o poder do Espírito Santo a cada dia, para levar adiante essa responsabilidade que o Senhor coloca diante dele. E que ele sempre procure se apresentar ao Senhor como um obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Que o Senhor esteja dirigindo a sua vida em todos os momentos e que sempre Ele conte com a tua presença e com a tua unção, que não falte esse óleo sobre a sua cabeça. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém.
Amém, queridos. Eu me lembro agora, eu estou aqui há uns 4 anos com o senhor, né, pastor? 4 anos, juntamente com o pastor Maurício. E eu me lembro que eu trabalhava aqui em cima no 3º andar. Eu vou me recordar de algo que aconteceu. E eu estava tendo o privilégio de cortar o cabelo da esposa do pastor Manuel. Aí eu olhei para ela e eu falei exatamente isso. Eu falei: você se prepare, que o seu marido tem um chamado ministerial. Ela, pelo amor de Deus, ela disse, eu usei exatamente as palavras do bispo. Eu falei: não é você que quer, não é o Manuel que quer, é Deus que quer. E a única palavra que eu quero deixar para você, Manuel, está em Salmo 2:8. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por sua possessão. Essa é a palavra que eu deixo para o teu coração. E se for o Piauí, que Deus abençoe o Piauí por você estar lá, colocando a planta dos teus pés. Eu não sei, mas o bispo profetizou 3 vezes. Manuel, eu sei do teu temor, né? Eu sei do teu até receio, né, em estar nesse momento aqui, e eu creio que isso é uma das evidências da tua qualificação. Você não é alguém que cavou, né, um ministério, mas é alguém que naturalmente exerceu o seu trabalho para que então Deus o chamasse para esse momento, né? E o que eu realmente desejo para você, e digo a você com toda tranquilidade, muitas lutas eu já passei, né, nesses 17 anos, né, que eu sou pastor, já passei muitas dificuldades, mas uma coisa eu tenho certeza absoluta: Deus sempre esteve comigo, e eu acredito que Ele sempre estará com você. Se você o buscar, se você se humilhar diante dEle, se você o colocar em primeiro lugar. As lutas vão acontecer porque fazem parte do ministério, mas o Senhor sempre dará vitória. Nos momentos que eu pensei que não tinha mais jeito, foi nesses momentos que Deus me mostrou que é Ele que realmente que está controlando, né, toda a situação. Então, como eu orei por você, o versículo que eu deixo para você é aquele de Timóteo. Dizem que você é o meu Timóteo, né? Já ouvi esse comentário aí na igreja. Então, é o Timóteo, né? Aquele versículo de 2 a Timóteo 2,15: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. É assim que Deus vai te abençoar todos os dias da tua vida. Amém. Pastor Manuel, né? A gente vê lágrimas nesta noite, e um dia também nós passamos por esta experiência. O Senhor nos apresentou um chamado, o Senhor nos apresentou uma cidade desconhecida, e nós já estamos nessa cidade há 31 anos. Saímos também de certos confortos, de certas regalias, para irmos para uma cidade que não conhecíamos, e lá o Senhor tem confirmado a cada dia a vontade dEle. Não se preocupe se vai ser Barra do Piraí, não se preocupe se vai ser Piauí, onde quer que seja a vontade de Deus para a sua vida, que você se entregue totalmente aos planos e propósitos de Deus para a sua vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de convidar a Isamara para subir aqui. Todos sabem, a Nova Vida, ela não tem uma prática que se tornou comum em algumas igrejas, que a esposa do pastor é pastora, que a esposa do bispo é bispa, que a esposa do diácono é diácono. Não, a Nova Vida, ela, embora não tenha essa prática, a Nova Vida sempre reconheceu a importância e o valor da mulher, da esposa. Por isso que a esposa vem nessa hora para receber uma oração. Quando eu fui ordenado diácono, lá estava a minha esposa. Quando eu fui ordenado a pastor, lá estava ela na foto, recebendo oração, posição de mãos.
Quando eu fui ordenado bispo, lá estava ela recebendo oração e imposição de mãos, embora ela não tenha se tornado, nunca foi diaconisa, nunca foi pastora e nunca foi bispa. Então, por isso que Isamara está aqui, para que a gente ore por ela e peça também, e temos a certeza que Deus vai te dar aquilo que você precisa, como você tem sido ajudadora até hoje do Manuel como esposa, você ser agora também esta ajudadora no ministério chamado do Manuel. Ok? Eu vou pedir que o pastor Paulo, eu ia pedir a pastora Ivani, mas como o pastor Paulo teve essa palavra, não é? Para você, e você falou assim, não, pelo amor de Deus, aí ele falou assim, não, é por amor de Deus mesmo que eu estou falando. Pastor Paulo vai impor as mãos e orar pela Isamara. Pai, muito obrigado, Senhor. Nós somos gratos a Ti por esse ministério na vida do diácono Manuel e agora pastor Manuel. Pai, mas que a esposa, Deus, ela seja fortalecida no Teu poder. Pai, nós sabemos que lutas virão, mas que ela esteja firme, Pai, ao lado do Teu servo. Aonde quer que ele esteja, Senhor, que ela seja um exemplo para a igreja. E que a igreja a ame, Senhor. Não a ame como a esposa do pastor, mas como a Isamara. Porque ela tem um nome, pastor. Ela tem um nome. E que ela continue sendo a Isamara, a esposa, a amiga, a companheira. Pai, derrama sobre ela a Tua graça e fortalece a Tua filha. Nós somos gratos pela vida da Isamara. Muito obrigado, Senhor, por tudo que ela tem sido nesta igreja. E que daqui por diante ela siga fazendo o melhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Vamos ficar de pé. A gente está assim, foi um gracejo meu falar do Piauí. E a razão desse gracejo é que quando eu era jovem pastor na Nova Vida, o bispo Roberto, ele falava sobre o Piauí. O bispo Roberto dizia assim, olha, pastor que não andar na linha, vou mandar ele para o Piauí. Eu só dizer para você que hoje nós temos uma igreja de Nova Vida no Piauí, na cidade de Marcolândia. Tem uma igreja de Nova Vida lá, templo próprio, um trabalho. A cidade de Marcolândia tem 2 ruas ou 3 ruas. Quando nós começamos a trabalhar lá, a economia é farinha de mandioca. Farinha de mandioca, o esgoto a céu aberto, muita fabriqueta. Você sabe que aquela água, ela estraga, ela apodrece. Então, quando eu ia a Marcolândia, eu orava para não ventar. Era um calor. E quando ventava, o cheiro era horrível na cidade. E eu dei muitos furos lá, porque eu chegava lá com a minha franqueza. Eu disse assim, gente, que cheiro horrível é esse? E as pessoas diziam assim da cidade, não estou sentindo não. Porque as pessoas se acostumaram já ao cheiro, não é verdade? Eu estou dizendo isso porque hoje lá, eu estive lá há pouco tempo, há algumas semanas eu estive lá, e lá em Marcolândia está sendo implantado o maior sistema de energia eólica da América Latina. Então, é uma coisa interessante isso, né? Por isso que eu entendo assim, que crente, pastor, é de uma raça que dá certo onde nada dá certo. Para nós, o lugar melhor, não importa se é no Piauí, se é em Nova York, não importa. O que importa é nós estarmos na vontade de Deus. Amém? Então, a vontade de Deus, seja qual for, que eu, que você, que Maurício, que Paulo, que Ivani, que nós possamos abraçar essa vontade sempre com fé e coragem. Amém?